Muito bem, saudações. Nós estamos aqui com esse vídeo para falar um pouco sobre a avaliação de um estado de tensões em um corpo. Foi desenvolvida uma planilha. Com base nessa planilha, nós iremos avaliar como que está a relação entre as forças, a geometria e as posições diferentes que nós temos de um corpo, com o estado de tensões, com a distribuição das energias mecânicas ao redor desse ponto, nesse corpo de geometria qualquer, carregado de uma maneira genérica, tá? Meu nome é Vilhante Moraes e essa planilha está disponível na descrição desse vídeo. Bem, então, inicialmente, vamos considerar um corpo com uma geometria qualquer, tal como está mostrado aqui, a geometria genérica. Tá? Vamos considerar que essa geometria genérica está carregada segundo um sistema de forças genérico também. Então, que nós temos aí uma força P1, P2, P3, P4 e assim por diante. Tá? Então, algumas são de tração, outras são de compressão, algumas são normais, outras são cisalhantes e assim por diante. Bem, nós vamos pegar um ponto qualquer dentro desse corpo e vamos estabelecer um sistema de referência qualquer também. Tá? Por comodidade, nós iremos colocar um sistema de referência cartesiano, do tipo XYZ, né? Ortogonal. Uma vez feito isso, vamos selecionar, né? Vamos seccionar nesse ponto que nós selecionamos um plano segundo esse nosso sistema de referência. Então, por exemplo, essa aqui é uma representação de uma seção de um plano do tipo XY. Tá? Então, esse plano XY, ele tem, de um lado, uma quantidade das forças presentes, do outro lado, outra quantidade de forças presentes, e aqui o ponto O. Nós iremos analisar da seguinte maneira: nós vamos excluir um dos lados do corpo, por exemplo, o lado direito aqui, e vamos substituir essa geometria e as forças presentes por uma força única resultante que vai equilibrar todo o corpo em relação a essa região que nós estamos retirando daqui, essa força aplicada aqui ao ponto O. Tá? Nesse caso, essa força aplicada ao ponto O, que pode ser de tração, pode ser de compressão, pode formar um ângulo qualquer em relação ao plano no ponto O, essa força ela pode ser decomposta em três componentes, x, y e z, segundo o mesmo sistema de cartesiano. Uma diferença é que, como esse plano aqui já é um plano do sistema cartesiano, então duas dessas componentes elas vão estar dentro do próprio plano e uma componente vai ser perpendicular ao plano. Tá? Então, uma componente vai ser uma componente normal e duas componentes vão ser de componentes de forças cisalhantes. Bem, nós iremos fazer isso em todos os outros dois planos, de tal maneira que a gente tenha três seções retas perpendiculares entre si. Tá? Cada uma dessas três seções retas, nós vamos ter três componentes de tensão, uma perpendicular e duas dentro do próprio plano, de tal maneira que esses três planos, com essas três componentes, vão formar 9 componentes totais. Tá? 3 normais e 6 cisalhantes. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Aqui são duas seções, vocês estão vendo aqui, tá? E cada seção vai ter uma resultante. Bom, para analisar as tensões ao redor de um único ponto, o que nós iremos fazer? Nós iremos considerar que aquela seção que nós fizemos, essa aqui é outra representação, tá? Aqui, essa seção aqui digamos, a seção paralela ao plano XY, passando no ponto que eu estou analisando. Vamos considerar que essa seção ela pode ser subdividida em áreas infinitesimais do tamanho dA. Estão vendo aqui, ó, tamanho dA. Tá? E que nessas áreas, cada uma dessas áreas infinitesimais, nós vamos ter uma resultante aplicada nela, não é exatamente uma resultante infinitesimal, mas uma resultante aplicada naquele ponto, de tal maneira que a gente possa também aquela resultante na área infinitesimal ser dissociada em três componentes, x, y, z. Tá? E aí nós vamos pegar esta área infinitesimal e vamos usá-la para descrever as tensões normal e as duas tensões cisalhantes presentes, dividindo a força, ou melhor, o componente resultante normal daquela força resultante na área infinitesimal pela área infinitesimal presente, e assim a mesma coisa para as outras duas forças paralelas ao plano pelas suas áreas. Então, nós vamos ter as forças paralelas ao plano divididas pela área infinitesimal naquela região do plano, ao redor do ponto que eu estou analisando, vão ser forças cisalhantes. Tá? A nomenclatura é a seguinte: se o plano é um plano XY, como é o caso aqui, é o plano XY, só tem um eixo, uma direção que é perpendicular ao plano XY, é o Z. Então, a tensão normal ou as forças normais vão ser Z. Tá? É o que está sendo mostrado aqui, ó, tensão normal Z. Tá? Por outro lado, as duas forças pertencentes ao plano, uma delas aponta na direção do eixo Y. Tá aqui, ó, Y. Tá? E como ela pertence ao plano XY, ela então é consequentemente perpendicular a Z. Então, a tensão cisalhante YZ é aquela que pertence ao plano XY, ou seja, perpendicular a Z, e que aponta a direção Y. E a mesma coisa para a tensão cisalhante que aponta na direção X. Tá aqui, ó, a tensão está apontando nessa direção X aqui.
olha só aqui, tá? Não necessariamente no mesmo sentido, mas na mesma direção, e perpendicular ao plano XY, ou seja, Z. Então, ao fazer isso para os três planos diferentes, nós iremos obter esse resultado aqui. Tá? Nós vamos ter uma série de planos, tá? 3 planos, e cada um desses 3 planos, 3 resultantes das forças atuantes ao redor do ponto O. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui não é um plano, isso aqui é uma área infinitesimal que convenientemente foi colocada na forma de um quadrado. Tá? Então, essas 3 áreas infinitesimais, elas formam a superfície de um cubo. Né? Considerando que essas áreas são infinitesimais, o volume também é infinitesimal. Portanto, o ponto O, ou o ponto que eu estou analisando, ponto P, ponto O, não importa, tá? Esse ponto que eu estou avaliando, ele está dentro do volume do cubo, e como o cubo é infinitesimal, não importa a posição dele. Então, a gente pode definir essas áreas próximas ao ponto O, perpendiculares umas às outras, cada uma dessas áreas tendo um componente, ou 3 componentes, né? 2 cisalhantes e um componente normal. Então, aqui seriam os componentes do plano XY, perdão, o YZ, aqui serão os componentes em vermelho presentes no plano YZ, em verde os componentes presentes no plano XY, e em azul os componentes presentes no plano XZ. Tá? Reparem que a normal ao plano XZ é Y, a normal ao plano XY é a Z, e a normal ao plano YZ é a X. Tá? Então, nós temos isso aqui. Então, aqui em cima, né, deixa eu tirar aqui minha imagem daqui. Então, aqui em cima vocês podem ver que nós temos um conjunto de números, né, são 9 números, a gente chama isso aqui de tensor, um tensor de tensões de segunda ordem, né, 3 elevado a 2 são os 9 componentes que nós estamos vendo, 3 é porque são 3 dimensões, 2 que é a ordem do tensor, tá? A gente chama isso de tensor porque ele representa uma grandeza física, no caso, o estado de tensões ao redor de um ponto dentro do material. Tá? Aqui, uma outra forma de nós enxergarmos isso, né? Temos sistema de referência, temos aqui o cubo infinitesimal, as cores, né? As cores mais fortes aqui são as tensões normais, né? E aqui está a associação dessas posições aqui. Um detalhe, né, é que da forma que foi definido, o cubo, né, infinitesimal ele não pode rotacionar, já que eu estou considerando um material sólido, não um fluido turbulento. Portanto, é necessário que as componentes normais aplicadas no mesmo, as componentes cisalhantes, perdão, as componentes cisalhantes aplicadas no mesmo plano, como é o caso aqui da tal XY e a tal YZ, essas componentes cisalhantes elas devem ser iguais entre si, de tal maneira que o cubo não rotacione. Se elas forem diferentes, por exemplo, se a tal YZ for maior que a tal ZY, esse cubo vai girar aqui no sentido anti-horário, em relação ao eixo X. Tá? Não é o caso. Então, essas componentes aqui aplicadas no mesmo plano devem ser iguais, necessariamente. Bem, outra maneira também de representar um estado de tensões é pegando aqui o nosso cubo infinitesimal. Aqui, para facilitar a nossa vida, eu coloquei apenas as componentes normais. Tá? E aí eu pego essas componentes normais e marco aqui, ó, sigma 1 é esse ponto aqui, tá? O sigma 2 é esse ponto aqui, tá? E o sigma 3, que é compressiva, marco aqui negativo. Então, eu crio aqui um gráfico no plano tensões normais e tensão cisalhante, chamado ciclo de Mohr. O ciclo de Mohr, ele representa o estado de tensões aplicado no material. Nesse caso aqui, esse estado de tensões ele pode ser representado por ciclo de Mohr. Estados de tensões diferentes podem ser representados por ciclos de Mohr diferentes. Então, aqui temos o estado uniaxial, o estado biaxial trativo, o triaxial trativo, né, e o triaxial, né, ele é trativo num plano e compressivo no plano perpendicular. Então, estamos aqui os resultados da representação do ciclo de Mohr. Tá? Então, a gente consegue pensar em um sistema como esse aqui, isso aqui é o elo de uma corrente industrial, ou de motocicleta, ou de bicicleta, né, quando temos a carga aplicada, cada um dos pontos aqui do elo vai ter um estado de tensões que pode ser descrito pelo tensor de tensões, por essa representação do cubo infinitesimal, ou pelo círculo de Mohr aqui, em função da necessidade que nós temos dessa representação. Bem, o estado de tensões, genericamente falando, ele é definido por essas 9 componentes de tensão aqui, sendo que essas aqui, ó, elas são iguais entre si. Então, apesar de serem 9 componentes de tensão, nós temos, então, na realidade, são 6 componentes linearmente independentes. Então, esse daqui tem que ser necessariamente igual a esse, tá? Esse daqui tem que ser necessariamente igual a esse daqui, tá? E esse daqui tem que ser necessariamente igual a esse daqui, tá? Mas nós temos, então, 9 componentes, 6 linearmente independentes. É possível
usando esses números aqui. Esses números são definidos como invariantes do estado de tensões, eles não variam, não importa a representação que eu tenha. Reparem que esses números aqui eles estão muito fortemente vinculados à orientação do sistema de referência que eu usei. Mas estão muito fortemente vinculados à orientação desse sistema de referência que eu criei logo no início aqui do meu estudo. Tá? Então, se esse sistema de referência aqui for rotacionado em relação a qualquer um dos eixos aqui, os números que eu vou obter dessa análise eles vão ser, consequentemente, diferentes. Então, essa representação aqui, ela está vinculada ao meu sistema de referência. É possível calcular 3 números, né, 3 chamados invariantes de tensão, a partir de combinações desses 9 componentes de tensão aqui, que eles não variam se eu não estou variando o estado de tensões. Ou seja, se eu tenho o corpo com a mesma geometria, o mesmo ponto e o mesmo estado de tensões, não importa em qual sistema de referência eu esteja, esses 3 números aqui sempre vão dar iguais. Então, é possível combinar esses 3 números através de uma equação do terceiro grau, tá? De tal forma que as raízes dessa equação do terceiro grau, tá? Aqui é a forma, considerando apenas as representações dos invariantes de tensão, e aqui é a representação completa. Tá? Então, ao resolver essa equação do terceiro grau, a gente consegue achar 3 raízes. Essas 3 raízes são esses componentes de tensão que vocês estão vendo aqui embaixo, sigma x, sigma y, sigma z, tudo em maiúsculo, eu coloco em maiúsculo só para diferenciar dos demais. Então, esses componentes em maiúsculo, eles são considerados os componentes principais do estado de tensões, porque as componentes cisaliantes, nesse nosso sistema de referência aqui, do estado de tensões principais, ele vai dar 0. De todas as possíveis formas de representar um sistema de referência, existe apenas uma única forma que vai gerar esse estado de tensões aqui. Geralmente é uma forma que guarda simetria à maneira na qual o material é carregado. Então, se eu estou falando de um carregamento monotônico trativo, então, se eu colocar um desses eixos x, y, z paralelo ao carregamento trativo, eu vou obter esse meu sistema aqui de referência. Tá? Se eu tiver um carregamento plano, perpendicular, ortogonal, então se eu colocar 2 eixos no meu sistema de referências paralelos a esses 2 carregamentos ortogonais, eu também vou achar esse meu sistema de referência aqui. Então, é uma questão matemática e geométrica. Tá? Para não usar sempre essa representação, a gente também trabalha com uma forma ordenada dessas tensões principais. Eu chamo de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 1 é a tensão principal máxima, sigma 3 é a tensão principal mínima e o sigma 2 é a tensão principal intermediária. Simplesmente um ordenamento de números. Não existe nenhuma necessidade ou nenhum vínculo entre o x, y, z com 1, 2 e 3. Há uma tendência geral de nós adotarmos o eixo x para as direções mais intensas, daí o sigma 1 costuma ser o x, o sigma 2 costuma ser o y, o sigma 3 costuma ser o z, mas isso nem sempre é verdade, mesmo porque a gente não conhece logo no início da nossa análise qual é a direção que eventualmente vai estar a tensão principal. Pois bem, tá, aqui nós temos um exemplo do que está acontecendo. Vou reduzir aqui um pouco minha imagem, colocá-la aqui para não atrapalhar aqui no canto. Tá? Reduzir um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, por exemplo, um sistema mecânico simples, né? Nós temos uma barra sendo tracionada. Se eu colocar meu sistema de referência com eixo X paralelo à força F, nós temos aqui só a tensão em X, as outras todas são nulas. Então, esse aqui é o sistema principal, já que todas as tensões cisaliantes são 0. Né? E nem todas as tensões normais são nulas. Se eu rotacionar esse meu sistema de referência aqui, por exemplo, a 45 graus em relação ao eixo Y, tá? Nós vamos ter essa situação aqui, se fizermos as contas. Isso aqui, repare, é um sistema genérico, não é o sistema principal, na qual nós temos componentes cisaliantes, como é o caso aqui, ó, tal XZ e tal ZX, perdão, que não vão ser nulas. Tá? Apesar de nós não termos componentes principais todos nulos, né, a gente pode ter componentes cisaliantes não nulos. Então, esse aqui é um sistema genérico, tá, que pode ser convertido ao sistema principal. Se nós pegarmos esse tensor de tensões aqui e aplicarmos essa equação aqui, nós iremos achar como tensões principais justamente esse valor aqui. Tá? É só fazer o teste que dá para perceber. Então, lembrando, as tensões principais sigma x, sigma y, sigma z, elas são as tensões principais se os componentes cisaliantes forem nulos. Tá? Eu adoto aqui colocar isso em maiúsculas para diferenciar da condição genérica. A condição genérica, que é essa aqui que eu coloco em minúsculas. Tá? Então, só para salientar que tem essa pequena diferença que eu faço. E aí nós podemos ordená-los de tal maneira a achar sigma 1, sigma 2, sigma 3, as tensões principais ordenadas nessa forma aqui. Bom,
Uma vez tendo as tensões principais, a gente consegue fazer uma análise e extrair o efeito dessas tensões principais do nosso estado de tensões, em termos de uso do material. Então, a gente consegue calcular a tensão de Tresca e von Mises como exemplos de critérios de escoamento. Existem vários critérios de escoamento, alguns para materiais isotrópicos, outros para materiais anisotrópicos. Então, ali eu estou usando dois exemplos de critérios de escoamento de Tresca e de von Mises, tem outros, né, como de Rio, Rankine, etc. Tá? Então, nós temos aqui dois critérios de escoamento muito usados, o de Tresca, que ele é mais conservador em termos de início de deformação plástica, e o de von Mises, que é menos conservador em termos de início de deformação plástica. Então, nós temos dois critérios de escoamento que podem ser empregados para definir quando esse estado de tensões produz deformação plástica, material dúctil, ou quando esse estado de tensões aqui, definido por essas tensões principais, vão produzir fratura no material frágil. Então, ambos os critérios podem ser empregados, e repare que esses critérios aqui são baseados nas tensões principais. Apesar de que o critério de von Mises também tem uma formulação baseada em componentes não principais. Tá? Bem, esses dois critérios aqui, eles foram implementados, assim como a solução dessa equação aqui, eles foram implementados na planilha que está aqui atrás da apresentação. Tá? Então, essa planilha aqui, ela mostra justamente isso. Reparem que aqui, do nosso lado, nós temos aqui o cubo, né, com as áreas infinitesimais, o cubo infinitesimal de tensões, e bem do lado dele, o tensor de tensões aqui, né, o sigma x, sigma y, sigma z, tá? E as tensões cisalhantes. Isso que vocês estão vendo aqui é refletido por essa matriz aqui embaixo. Aqui, no caso, está tudo zero. Tá? Então, vou colocar, por exemplo, sigma x igual a 100 megapascal, sigma y igual a 50 megapascal e sigma z igual a 20 megapascal. Tal xy, vou colocar aqui 25, tal xz vou colocar 12 e tal yz vou colocar 5. Apenas como um exemplo para vocês verem como é que funciona isso. Tá? Repare que eu estou preenchendo só os dados em azul, tá? Só as células em azul. As outras células são calculadas. Né? Por que essas células aqui são calculadas? Porque tal xy tem que ser igual a tal yz, tal xz tem que ser igual a tal zx, e tal YZ tem que ser igual a tal ZY, como nós vimos antes, para que esse cubo aqui não fique rotacionando dentro do material, já que estamos estudando um sólido e não um líquido em regime turbulento. Para calcular a tensão, as tensões principais aqui, nós temos que resolver aquela equação terceiro grau. Nessa planilha, essa resolução ela foi implementada através de método numérico, tipo Newton. Então, aqui nesse auxiliar 1 e auxiliar 2, nós temos o cálculo dessa resolução. Tá? Para qualquer resolução de método numérico, a gente precisa de um intervalo de localização das raízes. Esse intervalo tem que ser o número mais baixo possível em relação a esses aqui e o mais alto possível em relação a esses aqui, para que o círculo de Mohr calculado ele abranja esses componentes de tensão. Eu deixei aqui pré-definido uma fórmula simples para definir esses limites. Eu pego o menor valor daqui e diminuo de 2 vezes o intervalo entre o menor e o maior valor. E no caso do limite superior, eu pego o maior valor do que foi digitado aqui e somo 2 vezes o intervalo entre o menor e o maior valor aqui. Na maioria das vezes, isso aqui funciona muito bem. Tá? O que pode acontecer é reduzir a resolução da resposta. Então, aqui a planilha já calcula o sigma 1, sigma 2, sigma 3, são os três tensores, são os três componentes principais desse tensor de tensões. Tá? A resolução dessa equação a gente consegue ver aqui nesta aba aqui da planilha. Repare, as três raízes estão aqui. Aqui o intervalo que eu usei para calcular, eu usei desse quase menos 200 até quase 300. Eu posso reduzir o intervalo para resolver, aumentar a resolução. Vocês viram que o intervalo das raízes ele está próximo a zero e vai até cerca de 150. Então, se eu aumentar aqui a resolução, reparem que o gráfico agora está mais preciso, né? Está mais perto das raízes. Então, o número aqui vai ser um número um pouco mais preciso. Mas reparem que a diferença foi mínima, né? Nesse caso aqui foi muito pouca a diferença que aconteceu. Mesmo assim, é interessante tentar procurar usar esse gráfico das raízes para achar a resolução mais precisa. Então, reparem que poderia até colocar 10 e 120, e assim daria uma boa... Ele está ainda dentro da faixa de cálculo. Tá? Então, reparem sempre esse gráfico das raízes aqui. Tá? Aqui, ó, o gráfico das raízes. Então, aqui a equação terceiro grau, cruzando o eixo da tensão sigma. Tá? Uma vez feito isso, ele calcula aqui as tensões cisalhantes principais, tá? E calcula aqui o critério de Tresca e von Mises, as tensões do critério de Tresca e von Mises, aquelas equações que vocês viram antes, que são essas equações aqui. Tá? Aqui é o critério de... Perdão, aqui é o critério de Tresca, que é o critério de Tresca e que é o critério de von Mises, certo?
Então, são implementadas aqui. Alternativamente, nós podemos colocar aqui um limite de escoamento ou limite de resistência de fratura do material frágil. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, 100 megapascal. Tá? Um detalhe, aqui não tem unidade, porque estamos admitindo que todos os números aqui foram digitados na unidade que a gente quiser. Tá? Então, o importante é colocar sempre na mesma unidade. Se KSI, megapascal, quilograma-força por milímetro quadrado, etc., não importa. Tá? Então, eu coloquei aqui 100, eu estou pensando em megapascal, estou pensando no sistema internacional, mas pode ser qualquer sistema desse que seja a mesma unidade para todos eles. Então, reparem que 100 megapascal, o estado de tensões não consegue deformar, aliás, ele não consegue, perdão, deformar plasticamente o material. Ele só atinge 94 megapascal para a tresca e 85,3 para a von Mises. Então, esse sistema, eu calculei aqui um fator de segurança na planilha, que ele pega a relação entre o limite de escoamento e divide pela tensão de tresca ou a tensão de von Mises, e verifica qual é o grau de segurança. Tá? O critério de Rankine é usado para materiais 100% frágeis, como, por exemplo, ferro fundido, ou materiais cerâmicos. Tá? No caso do critério de Rankine, ele entraria em colapso, em fratura. Né? Só que eu estou considerando aqui na minha análise agora que o material é plástico, então o critério de Rankine ele não seria avaliado aqui. Tá? Apesar de escrito SCOA, né, o correto seria a fratura, pelo critério de Rankine. Materiais plásticos, eles não atendem ao critério de Rankine. Eles são atendidos pelo critério de Tresca e von Mises. Mesmo assim, né, se nós não considerarmos anisotropia. Bem, então, se eu colocar aqui, por exemplo, 200 megapascal, tá? Reparem que o fator de segurança aumenta. Se eu colocar, por exemplo, 250 megapascal, que é o escoamento mínimo de um aço do tipo ASTM a 36, nós temos um fator de segurança de 2,66 para a Tresca e 2,93 para a von Mises. Se eu aumentar mais ainda as nossas tensões aplicadas, digamos que eu coloque aqui 200, 50, 24, estou duplicando todos eles, certo? 5, 10 e 40. Reparem que, ó, nós não temos uma tensão aplicada. Vamos ver lá no gráfico de raiz. Olhem só. Nós não temos uma raiz calculada. Então, vou ter que mexer aqui no meu intervalo de raiz. Né? Então, por exemplo, aqui está 200, né? Vou colocar um número maior que 200, por exemplo, 300. Lá no gráfico de raiz, olhem só, as três raízes voltaram a aparecer de novo. Eu não precisaria colocar 300, poderia colocar 250. Vamos colocar aqui 250. Pronto, está aí. As três raízes. E aí, olhem só, o fator de segurança diminuiu. Ainda não é suficiente para escoar o material, mas ele diminuiu. Tá? Então, essa planilha é muito útil para fazer esse tipo de análise. É interessante manter, né, aquela sequência do mínimo e do máximo para tentar sempre manter esta referência e assim fazer um cálculo mais simples, né, mais direto, sem precisar ficar estimando valores de intervalos mínimos e máximos. Então, o problema é que ele pode colocar um intervalo muito afastado das raízes e a raiz pode não ter uma precisão muito grande. E aí, finalmente, né, nós temos aqui, então, a partir desse nosso exemplo, uma forma de calcular as raízes, né, de um tensor de tensões, de averiguar o efeito desse tensor de tensões em um material, né, um tensor de tensões genérico. Esse tensor de tensões ele vem ou de instrumentação, usa extensometria médio, estado de tensões do material, ou simplesmente calcula-se através de equações da resistência de materiais. Considera, por exemplo, uma tensão de compressão causa uma tensão compressiva no eixo X. Uma tensão de torção causa, por exemplo, uma tensão cisalente no plano XY, e assim por diante. Os efeitos podem ser considerados superpostos pelo princípio de superposição, e aí nós conseguimos alimentar esse nosso tensor de tensões aqui de tal maneira a obter esses valores aqui e colocar nessa planilha de cálculo. Tá? Então, espero que vocês possam aproveitar a planilha que está disponível nesse local aqui. Também vou colocar esse endereço no link da descrição desse vídeo. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí e até a próxima.